Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria agradecer inicialmente o convite para palestrar nesse dia e a presença dos senhores também nessa manhã. Mas não posso deixar de começar sem render minhas homenagens ao doutor Agostinho e posso lhe confessar uma coisa. Há 30 anos, quando comecei minha carreira, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua. E naquele momento me despertou o interesse pelo direito tributário internacional. Então, eu rendo minhas homenagens por conhecê-lo há todo esse tempo, com muito carinho e satisfação. Bom, o tema que me coube trata da análise dos BEPS, especialmente para... Só um minutinho. Isso. Especialmente para dois assuntos. Como os BEPs devem ser analisados no tocante a preços de transferência e cost sharing. Nós vamos analisar esses dois temas e até que ponto a legislação do BEPS, de alguma maneira, influenciou ou não essa legislação. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que, neste assunto, o que nos interessa, acima de tudo, independente da preocupação da transferência de renda de um país de tributação elevada para um país de tributação favorecida ou de planejamentos tributários, o que mais é preocupante nesse assunto é a relação entre partes relacionadas. O fisco entendeu que em operações entre partes relacionadas, partes vinculadas, sejam por questões societárias, questões financeiras ou questões administrativas, possa haver alguma ingerência ou possa haver algum tipo de influência que afaste as transações entre partes relacionadas de negócios celebrados com terceiros. Então, é neste contexto que nós vamos analisar as regras de preço de transferência e de rateio de despesas. Ele entendia sempre que uma operação entre partes relacionadas, que poderia ser celebrada, ela não é vedada, ela poderia ter ali distanciamento das suas condições de mercado. Então, a função da legislação era trazer essas operações entre empresas do mesmo grupo em condições de mercado como se celebradas com terceiros. A primeira vez que essa expressão surgiu, que é o famoso princípio arm's length, que traduzindo seria aquela distância de um braço que eu tenho que manter com uma pessoa para gerar uma certa imparcialidade, ela foi trazida nos nossos tratados e nas nossas convenções internacionais. Eu faço só questão de mencionar, ela não é expressamente mencionada em inglês como arm's length, mas é aqui que ela está. Então, o fisco dizia o seguinte, no artigo 9º de todas as convenções que o Brasil assina: quando, numa operação entre partes relacionadas, existirem condições aceitas ou impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas independentes, o fisco passa a ter direito de fazer ajustes. Então, foi a partir daqui que a expressão arm's length, ou esse princípio, foi olhado por toda a legislação. Ou seja, será que as condições são justas, são imparciais, são as mesmas que seriam tratadas com terceiros? E aí o conceito arm's length começou a ganhar força e, a partir daí, ela passou a ser a diretriz das grandes regras da OCDE. Pois muito bem, ao longo de muitos anos, considerando que isso foi feito lá para os idos de 1928, na famosa Liga das Nações, se verificou que essa expressão, pela sua subjetividade, ela fazia que existisse eventuais planejamentos tributários. Porque o que é, afinal, a distância de um braço, né? Então, essa passou a existir a importância de se fazer uma renovação dessa leitura. E daí surgiram os BEPs, ou seja, uma renovação de conceitos que estavam, de alguma maneira, até ultrapassados no passado, mas com um viés de modernidade face à mudança, digamos assim, da globalização e dos negócios. A preocupação sempre foi agora, portanto, em descobrir aonde efetivamente o valor está sendo gerado e se buscar atingir esse valor. Então, basicamente, essa seria uma introdução.
Em linhas gerais, portanto, quando o BEPS foi celebrado, e volto a falar, embora o Brasil não seja membro ativo da OCDE, ele adotou esse modelo nas suas convenções internacionais e, através do BEPS, ele estava presente naquelas negociações que resultaram nesses planos de ação. Os planos de ação que me cabem e que eu vou falar são de 8 a 10. Mas, em linhas gerais, eles trazem 3 noções básicas. A primeira delas, e deixa eu acompanhar pela minha, que é mais fácil, porque de longe não estou enxergando. A primeira delas é uma introdução de coerência entre normas internacionais e normas brasileiras. A questão da substância, onde eu passaria a olhar os negócios mais pela sua substância, baseado em padrões e princípios internacionais, e a questão de transparência e de troca de informações. Então, basicamente, esse é o conceito principal dos BEPS. Agora, vindo à questão brasileira. A nossa legislação brasileira, ela melhorou muito em relação à nossa legislação anterior. Eu não sei, e posso dizer com certeza, que talvez não tenha sido em virtude dos BEPS. Ela, na verdade, ela melhorou porque houve, de fato, uma percepção que a base tributária precisaria ser ampliada. Então, quando o Brasil adotou, por exemplo, a tributação em bases universais, tudo isso foi feito antes dessas recomendações do BEPS. Quando o Brasil passou a tributar países de tributação favorecida ou paraísos fiscais, quando o Brasil passou a adotar regras de subcapitalização, ou seja, comparando se eu tomo mais empréstimo do que capital, quando ela passou a adotar os princípios internacionais do IFRS, estándares de contabilidade, ou seja, nós já tivemos uma melhora significativa na nossa legislação, independente dessa orientação. O que existe mais diretamente relacionado ao BEPS foram essas medidas de troca de informações, de declaração país a país, de acordos para troca de informações. Isso sim foram medidas decorrentes desses planos de ação. Mas, de uma forma geral, nós já temos uma legislação que, embora muito criticada, no meu ponto de vista, ela é muito harmônica e ela, de fato, permitiu que a gente ampliasse a nossa base tributária. Então, o que me coube aqui, portanto, foram os planos de ação de 8 a 10, que tratam de transfer pricing, preços de transferência, tratam de commodities, tratam de serviços intragrupo, tratam de contratos de compartilhamento de custo. Então, agora, o nosso objetivo vai ser comparar o que a OCDE pretende para preços de transferência, o que nós temos. E, por fim, o que a OCDE e os BEPS pretendem para contratos de compartilhamento de custos e serviços e o cost-share. Basicamente, no tocante a preços de transferência, como vocês sabem, a legislação, como eu disse, ela coloca a luz entre operações de partes relacionadas. Ela quer saber até que ponto essas operações são ou não tidas como operações que eu celebraria com terceiros. E, através dos guidelines da OCDE, o que marca a verificação se essa operação está ou não de acordo com o praticado do mercado é o conceito arm's length. Todo o trabalho da OCDE é, de fato, complexo e é, de fato, subjetivo. Por quê? Porque ele passa por uma comparabilidade. Para eu saber se a minha operação feita dentro de casa é igual àquela operação feita por um terceiro, eu preciso comparar. Então, na comparabilidade, eu passo a ter que enfrentar questões subjetivas. Bom, pode ser que seja assim, pode ser que não seja. Eu me lembro que um dos meus clientes dizia, mas o meu celular que eu fabrico é totalmente diferente com aquele outro celular. Eu não sou obrigado a comparar coisas incomparáveis, mas é essa subjetividade que o fisco pretende. Então, além dos problemas de comparabilidade, quando você aplica o conceito de arm's length, ele se torna muito custoso. Por quê? Porque você depende de uma série de análises. Análises e estudos econômicos, análises de função, análises de risco, análises funcionais, dos ativos utilizados. Então, o trabalho dentro da legislação que segue essa metodologia, além de custosa, é morosa e é subjetiva. Tá? Nós também
nos nossos tratados, não temos a possibilidade de ajustes colaterais, ou seja, no nosso parágrafo 9º, por exemplo, se um determinado país faz ajustes, o Brasil não tem a previsibilidade de fazer essa correlação no seu tratado. Então, realmente, nesse aspecto, a OCDE tem uma vantagem do que a nossa legislação. Mas, em relação ao nosso modelo brasileiro, o que a gente verifica é que nós não temos o compromisso com arm's length. Quando a legislação de preços de transferência foi criada, eu confesso que eu a estranhei muito. Ela era completamente diferente de tudo. E hoje, o que a gente verificou é que ela é ótima. Ela é ótima por quê? Porque ela é objetiva. Você tem regras e valores pré-determinados, você busca sempre o melhor método, e até trouxe aqui algumas fórmulas só para vocês verem. Na legislação de preços de transferência, o fisco determina fórmulas matemáticas. Afinal, qual é o preço? O seu preço parâmetro tem que ser 10. Se eu importei a 12, o 2 é indedutível. Então, é uma legislação muito específica, muito rígida, né? Não admite nem contraditório nesse aspecto. Todos os nossos métodos que foram criados, preços comparados, custo dos produtos vendidos com uma margem de lucro, preço de revenda, são objetivos com margens fixas para setor e, portanto, de fácil apuração. Então, ao se comparar uma legislação com outra, por incrível que pareça, o Brasil se saiu bem. Né? Porque é raro a gente poder falar nesse sentido. E a nossa legislação se saiu bem, e hoje ela tem sido até mencionado como a objetividade e a simplicidade passou a permitir que as operações entre partes vinculadas passassem a ser examinadas à luz de como se celebradas por terceiros. Só para concluir a matéria de preço de transferência, e aí eu já vou mudar, embora a gente tenha tido, e vocês falam, mas a matéria é simples, e que tanto vocês discutem em juízo preços de transferência? Se discute em juízo preços de transferência porque, infelizmente, num determinado momento, o fisco quis cuidar dessas fórmulas matemáticas e desses métodos através de uma instrução normativa. Ele criou um cálculo de proporcionalidade que, embora lógico, não estava em lei. Então, todo um contencioso administrativo e judicial se formou para combater a instrução normativa. Mas, a partir do momento que a instrução normativa ela foi transcrita numa lei, o litígio acabou. Então, hoje, a gente tem, de fato, até para preços de transferência, uma melhora em relação a essas regras e não influenciada pelo BEPS, mas, acima de tudo, pela sua objetividade, um passo à frente. Né? Então, basicamente, é isso em relação aos preços de transferência. Então, essas são as nossas diretrizes, preços fixos, etc. e tal. Agora, o modelo brasileiro, sendo muito simples, ele realmente só tem essa dificuldade. Eu não tenho condições de mudar a minha margem. Às vezes, a minha margem pode não ser aplicável àquelas margens específicas trazidas por fórmulas à minha realidade econômica. E eu não tenho como fazer. Embora exista uma previsão na legislação, acho que são as instruções normativas, uma portaria 222, praticamente eu desconheço o cliente que tenha conseguido apresentar a documentação que ali é pedida. Então, a gente tem dificuldade de mudança de margem e não tem a possibilidade de anular o efeito da dupla tributação através de um acordo. Então, nisso, a nossa legislação realmente é falha. Então, em resumo, quanto a preços de transferência, embora a OCDE adote o conceito arm's length, nós adotamos um controle rígido de preços que efetivamente se mostrou muito prático, muito simples para apuração de valores entre empresas do mesmo grupo econômico. E, passando para o segundo tema, que é o meu tema predileto, outro dia me perguntaram, mas, doutora Luciana, a senhora só fala de cost sharing? Não é que eu falo de cost sharing, só me convidam para falar de cost sharing. Eu falo de outras coisas, se um dia vocês me convidarem, eu falo. Mas aí eu aproveito e mostro o meu livro, que também aproveito para vender o meu livro, que é a segunda edição sobre o tema. É muito útil e eu recomendo a leitura. E, basicamente, em relação a cost sharing, nós temos dois modelos, e já concluindo nessa questão, o que nós estamos falando? Tanto a OCDE como o BEPS, o que eles fizeram? Analisaram os serviços entre grupos, serviços dentro de um grupo econômico, entre empresas relacionadas, e a possibilidade de você
compartilhar custos para atingir uma determinada situação. Então, várias empresas se unem para formar uma máquina, várias empresas se unem para desenvolver uma tecnologia, são os contratos de compartilhamento de custo. Todas essas matérias, elas são abordadas na OCDE, só que elas têm uma característica. De acordo com as regras da OCDE, eu tenho que tratar essas operações como arm's length, ou de novo, como se terceirão fosse. Então, o que exige a OCDE e os BEPS? Que quando eu presto serviços dentro de um mesmo grupo, eu adicione uma margem de lucro. Então, o que nos causa estranheza, e já concluindo, o que nos causa estranheza é você exigir que os serviços prestados dentro do mesmo grupo tenham que ser adicionados no markup, porque os terceiros adicionam. Mas veja, é justamente porque eu tenho a possibilidade de prestar serviços dentro de casa que eu tenho sinergia, que eu tenho economia, que eu tenho padronização de função, e isso não é capturado pelo arm's length. Então, por que eu sou obrigada a adicionar uma margem de lucro quando eu presto serviços dentro de um mesmo grupo econômico? Então, a figura do rateio, que foi objeto do meu livro, etc., ela se distancia justamente por isso. Não há necessidade de eu adicionar um markup, porque eu não sou obrigada a cumprir com os critérios do arm's length. E, por fim, só falando, então, portanto, do modelo brasileiro, partindo do pressuposto que nós não estamos inseridos nas regras de BEPS ou da OCDE e que eu não sou obrigado a adicionar markup, seja em serviço e seja em custos ou compartilhamento de custos, não há que se falar em tributação alguma nessa transferência de custos entre uma empresa e outra. Aqui não se trata de erosão de base alguma, se trata da efetiva alocação de despesa para quem, de fato, com ela incorreu. Então, essa é a nossa grande diferença. Então, em resumo, e já concluindo, nós temos uma situação particular, porque, muito embora o rateio puro não seja tratado nos BEPS ou na OCDE, o Brasil tem, sim, uma característica que é serviços ou compartilhamento de custos fora do comércio. E, por ser fora do comércio, por eu não ter intuito de lucro, eu não preciso tratá-lo como eu trato terceiros, mas eu posso tratá-los sem qualquer adição de margem de lucro. Basicamente era isso, espero ter cumprido o prazo. Muito obrigada a todos.